Nossa casa, essa semana, comemora mais um ano de existência. O nosso homenageado de hoje é Eurípides Barçanufo. Temos frequentemente e habitualmente acompanhado a vida dos nossos ídolos, dos astros, dos esportes, da música, os artistas e tantos outros. E sabemos em detalhes do que acontece em suas vidas, de quem casou com quem, de quem separou de quem, de quanto ganha o fulano, o ciclano, o beltrano, e muitas vezes nem sequer imaginamos quem são e quem foram os grandes missionários, em especial os primeiros semeadores e construtores dessa doutrina maravilhosa. E um desses grandes construtores é Eurípides Barçanufo. Nossa intenção nessa semana, homenageando essas figuras ilustres, não é apenas que tenhamos o conhecimento acadêmico, pedagógico ou biográfico deles, mas, muito além disso, que tenhamos o seu exemplo como regra, como conduta para as nossas caminhadas, sabendo que é possível. Eles estiveram aqui e fizeram. E essa é a nossa intenção hoje, em relação àquele que foi descrito como o apóstolo da caridade, por ter sido a caridade a sua grande bandeira nessa vida, que orientou a maioria dos seus atos, do seu trabalho, a sua dedicação, muitas vezes com poucas horas, pequenas horas de sono, sempre a trabalho do bem. Aquele também intitulado educador e médium, fundador da pedagogia espírita, na época onde a palmatória era a metodologia aplicada, Eurípides vem com a pedagogia do amor. Pedagogia essa que orienta até hoje, que ilumina as escolas espíritas, que orienta o trabalho da nossa creche, por exemplo, da nossa evangelização e tantas outras em tantas casas espíritas. Eurípides Barçanufo, um espírito da esfera crística. Quando a Corina Novelino, sua biógrafa, disse ao Chico da sua intenção de contar a vida de Eurípides Barçanufo, Chico, muito alegre, disse: querida irmã, escrever sobre a vida de Eurípides Barçanufo seria o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Estamos diante daquele que vivenciou e teve todas as faculdades mediúnicas catalogadas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, sem exceção, todas. E a história desse ilustre irmão que se encontra nessa obra, Eurípides, o Homem e a Missão, começa para nós um pouquinho antes, na época de Jesus. Eurípides, o adolescente Marcos, viveu e teve contato com Jesus adolescente. Essa história está relatada nessa obra, A Grande Espera, o único livro psicografado pelo espírito Eurípides Barçanufo, escrito pela mesma escritora da sua biografia. Nessa obra, o Marcos, componente dos essênios, fraternidade de discípulos do bem, trabalhadores abnegados que manipulavam remédios, levavam socorro, auxílio, consolo aos necessitados, convive alguns momentos com Jesus, que diz para ele: vá ao encontro dos necessitados, não fiquem apenas aqui esperando-os, vão ao encontro deles. E assim, sob a coordenação de Eurípides, o grupo saiu peregrinando e buscando os doentes e os necessitados e atendendo. Eurípides terminou em Jerusalém e foi assassinado, foi julgado e martirizado pelos judeus
jovem ainda, é martirizado em Roma, ainda jovem, desculpe. Outra passagem do espírito Eurípides Barçanufo como escravo Rufo, relatado na obra Ave Cristo, de Emmanuel e Chico. A história se passa no século III. Rufo era um escravo de um senhor romano que não admitia, hipótese alguma, o cristianismo. Em certa ocasião, algumas crianças foram levadas à sua propriedade para fazer uma apresentação musical, e uma das crianças, 4 anos, resolve pronunciar o Pai Nosso, dizer o nome de Jesus. Tamanha foi a sua revolta que soltou os cães para atacar essas crianças. O escravo Rufus era escravo desse senhor, que um dia disse a ele que escolhesse. Se escolhesse a doutrina de Jesus, seria assassinado. Se negasse, teria sua vida continuada, e esse escravo se vê à frente da sua filha de 4 anos, dizendo: papai, vamos. E ele não renegou a doutrina de Jesus. O escravo, o mercador de escravos, que iria comprar a sua esposa e os seus filhos, bate disfarçadamente no seu ombro e diz: vá em paz, meu irmão, também sou cristão. Com essa certeza de que a esposa e os filhos seriam cuidados, não renegou Jesus e foi estraçalhado. Tanto na primeira como na segunda obra, o espírito Bezerra de Menezes divide o cenário com Eurípides Barçanufo, sendo personagem que convive junto com Eurípides. Por último, nos relata Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, na obra Nos Tormentos da Obsessão, que o espírito Eurípides foi Lavater, um suíço, pastor suíço, com destaque para sua grande tolerância, e que foi conselheiro e protetor de Pestalozzi. Pestalozzi, que por sua vez foi o educador de Allan Kardec, que orienta a pedagogia espírita mencionada e adotada por Eurípides no colégio Allan Kardec. E a nossa história se inicia na cidade de Sacramento, fundada em 1820, na Sesmaria de Santa Maria, a 14 quilômetros da fazenda de mesmo nome, Fazenda Santa Maria, que por sua vez estava a 4 quilômetros da cidade de Paineiras. Os fatos todos que relataremos aqui aconteceram nesse eixo: Sacramento, Fazenda Santa Maria e Paineiras. Paineiras depois mudou de nome e nós vamos saber o motivo. Aí uma foto de Sacramento, a época. Outra foto da cidade de Sacramento. Eurípides foi filho de Mojico e Meca, um casal que teve além dele mais 14 filhos. A mãe, católica fervorosa, sofria de um problema de saúde grave, não diagnosticado nem detectado por médico nenhum, sem cura, e que o acompanhou por grande parte da sua vida. Nesse lar nasce Eurípides Barçanufo no dia 1º de maio de 1880. Desde a mais tenra idade traz as características de um espírito elevado, sempre interessado pelo trabalho, pelo estudo, acompanha o pai, ajuda o pai na casa comercial, que o pai era empregado, e com o passar do tempo o pai evoluiu, progrediu, passou a ser dono de uma casa comercial, conseguiu abrir uma filial. Eurípides sempre acompanhando e trabalhando junto com o pai. Quando o menino pescava, vendia os peixes, juntava as moedinhas, comprava livros. Ajudava o pai, que cuidava desse armazém na estação de Cipó, próximo da cidade de Paineiras. E a hora que chegava o trem, ia lá Eurípides ajudar o pessoal a descarregar as malas. Ganhava suas moedinhas também, que ele juntava e guardava dentro de uma meia velha.
Certo dia, quando já tinha uma quantidade razoável das moedas, pede ao pai que troque por notas, por dinheiro, entrega para sua mãe, dizendo: mãe, guarde para o dia que a senhora não tiver pão em casa. Mais adiante, Eurípides estuda no colégio Miranda, do professor Miranda, em Sacramento, colégio que se destacou em toda a região do Triângulo Mineiro à época pela qualidade do ensino, pela seriedade. Até que chega um belo dia, o professor Miranda chama o pai do Eurípides e diz: não há mais nada para ensinarmos para o seu filho. Procure outra escola. Eurípides convive rapidamente alguns dias com um casal que se hospeda na sua casa, um casal de médicos, e toma contato com alguns dos livros que acompanhavam esses médicos, e desperta aí, sente um interesse, um desejo pelo estudo da medicina. Vai com seu pai até o Rio de Janeiro, se matricula na Escola Preparatória de Medicina da Marinha. Tudo pronto para que o seu sonho se realizasse. Até que no dia, na véspera da sua viagem para o Rio de Janeiro, sua mãe tem nova crise, novo ataque. Eurípides decide não ir. Abre mão do seu sonho para poder cuidar da sua mãe, para poder lutar pela cura, para poder estar junto com a sua mãe. Aí, foto do quarto de Eurípides Barçanufo, aquele ali em cima. Foto da fazenda Santa Maria e do jornal sobre o qual falaremos em breve. Foto da Casa Mojico, a casa comercial que o seu pai foi inicialmente funcionário e depois passou a ser o dono. Eurípides, a essa altura da vida, tinha 3 problemas. O primeiro deles, a doença da mãe. O segundo, o tio senhor Mariano. E o terceiro era o sermão da montanha, que naquela época a Bíblia era privilégio apenas de alguns. Eurípides, atuante na comunidade católica da cidade, recebe de presente do padre a Bíblia para que leia, para que amplie os seus conhecimentos sobre a religião, e assim o faz, lê a Bíblia toda. Mas o sermão da montanha o incomodava, não conseguia entender como é que eram aquelas justiças prometidas por Jesus, frente a tanta injustiça e tanto sofrimento presente no mundo naquela época. Aos 22 anos, Eurípides nos dá um grande exemplo do trabalho. E aos 22 anos ele tinha exatamente 5 funções. Era professor de todas as matérias no Liceu Sacramentano, era um dos diretores do Liceu Sacramentano, que fundou o colégio, junto com mais alguns professores também do Colégio Miranda. Era jornalista da Gazeta de Sacramento, secretário da Irmandade São Vicente de Paulo, uma instituição católica da cidade, e vereador. Sobre a carreira de vereador, Eurípides estava próximo do fim do mandato, que à época era de 3 anos, eis que surge um decreto do governador ampliando o mandato de vereador de 3 para 6 anos. Em sua honestidade, Eurípides, ao completar os 3 anos, entrega o cargo. Renuncia dizendo que os eleitores o elegeram para 3 anos e não para 6, e que ele não podia aceitar uma alteração da lei sem a consulta dos seus eleitores. Eis que em 1890, no Código Civil Brasileiro, a prática do espiritismo era considerada crime. A Fazenda Santa Maria, um celeiro de médiuns de efeitos físicos, abrigava
os fenômenos de efeitos físicos que vinham acontecendo no mundo, que iniciaram com as irmãs Fox nos Estados Unidos 40 anos antes e vinham se alastrando pelo mundo. Eis que Frederico Peiró, um espanhol que residia em Uberaba, funda na Fazenda Santa Maria, junto com o tio senhor Mariano, o Centro Espírita Fé e Amor. O tio senhor Mariano ficou responsável pela liderança dos médiuns, e esse Centro Espírita foi fundado no dia 28 de agosto de 1900. Esse é o motivo que Eurípides considerava o tio senhor um problema. Não conseguia admitir a ovelha negra da família, o espírita, e travava longas discussões com esse tio. E esse tio, toda vez que ia a Sacramento, pela distância, ficava hospedado na casa de Eurípides e dividia o quarto de Eurípides com ele. Até que um belo dia começa a disputa. Eurípides tentando convencer o tio e o tio tentando convencer Eurípides. Mas Eurípides era muito inteligente, o tio não conseguia ganhar. Até que chegou o dia que ele disse: eu desisto, você venceu. Mas, para que não terminemos aqui, leia esse livro. Entregou o livro de Leon Denis, Depois da Morte. Eurípides começou, no prefácio do livro já deu uma baqueada. E naquela noite não pregou os olhos um segundo. De lamparina acesa, leu a noite inteira a obra de Leon Denis, conseguindo quase que terminá-la ao amanhecer do dia. Eurípides já era outro. E esse livro continuou sendo lido e relido e estudado por Eurípides com frequência, especialmente nos dias seguintes, onde ele se dirigia a um bosque que tinha próximo da sua casa, sentava à sombra de uma árvore e voltava na obra. E começou a ver o Espiritismo e o tio senhor de outra maneira. Até que um belo dia, sexta-feira da Paixão, na Fazenda Santa Maria, como de costume, havia uma reunião na tarde da sexta-feira da Paixão, com todos os moradores da fazenda, todos frequentadores do Centro Espírita, e a grande maioria deles grandes médiuns. Eurípides convida um amigo e decide ir para ver como é que é essa tal dessa reunião. Já tem uma grande surpresa quando chegam e veem que há 2 cadeiras vazias esperando os 2, reservada para os 2. E ele não contou para ninguém que ele ia. Chegando lá, toma parte da reunião e em pensamento pede a Deus que, se aquilo for verdadeiro, que ele receba a explicação que ele tanto tem dúvida sobre o sermão das bem-aventuranças. E o médium Aristides, um senhor humilde, extremamente humilde, trabalhador da fazenda, que não sabia escrever uma letra, muito menos ler qualquer coisa, recebe o espírito de João Evangelista. E Eurípides ouve a maior explicação, a melhor explicação da vida dele sobre o sermão da montanha, esclarece as suas dúvidas e decide se converter ao Espiritismo. Nesse dia, essa foi a primeira mensagem que Eurípides recebeu, de João Evangelista. A segunda foi só de São Vicente de Paulo e Bezerra de Menezes. São Vicente de Paulo avisa Eurípides que é o seu mentor e que a sua decisão de se tornar espírita faria com que todos o abandonassem e que ele enfrentaria grandes dificuldades. E diz isso para ele: abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação São Vicente de Paulo, que levava o nome dele. Convido-o a criar outra instituição, cuja base será o Cristo, e cujo diretor espiritual serei eu,
e você o comandante material. Afaste-se de vez da igreja. E o avisa que as coisas iam ficar muito difíceis para ele. O Liceu Sacramentano passa a enfrentar uma crise, os pais retiram os alunos, não compreendendo e aceitando a mudança de Eurípides, até os seus familiares o questionam, alguns o acusam de ter ficado louco, que esse era o rótulo que os espíritas levavam. E um dia estava Eurípides à porta de fechar o colégio Liceu Sacramentano, chorando, triste, quando se vê envolvido por um espírito muito elevado. Não acredita que seja merecedor daquilo, atribui a mistificação. Não imagina quem possa ser e não aceita, colocando-se, entendendo-se não digno daquela manifestação. E eis que entra em transe e pela psicografia inconsciente escreve a mensagem de ninguém menos do que Maria de Nazaré, a mãe do Cristo, que diz: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Assinado Maria, serva do Senhor. E assim Eurípides funda o Colégio Allan Kardec na sua casa, na sala de sua casa. Com o tempo o colégio foi crescendo e se ampliando. Eurípides saiu, mudou de casa, e com a doação de alguns pais de alunos o colégio foi aumentando de tamanho, passou a ter 2 salas, 3 salas, etc. e tal. E nos fica aqui uma reflexão: por que é que Maria pediu que ele ensinasse astronomia? Qual era a necessidade de aprender astronomia naquela época? Será que a finalidade não é para que, tendo uma pequena ideia, muito vaga do que é o universo, entendamos o nosso tamanho? O Colégio Allan Kardec é fundado a 11 de junho de 1904. Junto com ele, Eurípides institui o culto das 9 horas. Atividade essa que existe até hoje, conduzido hoje por uma de suas irmãs. A oração era feita, a reunião, o culto era feito na sala do colégio. A espiritualidade, usando dos recursos mediúnicos dos médiuns ali presentes, produzia um equipamento de ultramoderno de comunicação que nós não temos nem ideia do que seja até hoje. E a prece era ouvida em todas as casas de sacramento, da forma que era feita no colégio. Como já dissemos anteriormente, Eurípides institui no Colégio Allan Kardec a pedagogia do amor, ensinando, dando a oportunidade de que os alunos aprendessem vivenciando, em contato com a natureza, em contato com os astros, em contato com as pessoas, e fazia com que os seus alunos fossem ajudantes nas suas atividades da caridade. O livro da Corina relata um episódio em que um aluno quebrou o pé. Eurípides fez o curativo, colocou umas talas e convocou 2 colegas de sala que o levassem no colo até sua casa. Assim era o aprendizado, vivendo. E muitas coisas aconteciam durante as aulas desse povo, desse colégio. Por exemplo, o desdobramento de Eurípides. Era muito comum que Eurípides baixasse a cabeça, fechasse os olhos por alguns instantes e
se desdobravam. E os alunos, entendendo o que estava acontecendo, se mantinham em prece e em silêncio, auxiliando assim o trabalho do mestre. Numa dessas ocasiões, Eurípides vai, atendendo ao chamado da prece, socorrer e atender um parto complicado que estava às vésperas de acontecer. Só que alguns momentos antes, sabendo da gravidade, o pai da criança sai de casa em busca do seu Eurípides no colégio. E Eurípides chega a casa, realiza o parto, deixa mãe e filho tudo bem, volta para o colégio. Ao retomar o corpo, na sala de aula, Eurípides diz: vem em direção a nós o pai da criança, deve estar batendo na porta daqui a pouco. Eis que o pai bate na porta: senhor Eurípides, pelo amor de Deus, me acompanhe, há um parto complicado, minha esposa em situação grave. Eurípides diz: fique tranquilo, meu irmão, você tem um lindo menino, está tudo bem, eu já estive lá. Mas como que o senhor esteve lá, que eu estou vindo pela estrada, só tem um caminho, não te encontrei? Vamos comigo, senhor Eurípides. Eu já estive lá, meu irmão. Não, não pode ser, vamos comigo. E arrastou. O senhor Eurípides levou até a casa dele. Chegando lá, a esposa diz: doutor Eurípides, outra vez eu já falei para o senhor que estava tudo bem, que podia ter ido embora, não precisava vir de novo. Esses e outros casos de desdobramento. Certa vez, vão os alunos estudando botânica, passam pelo rio, encontram uma pedra muito pesada, grande, que todos juntos unem as forças para jogar dentro do rio. Qual não é a surpresa? A hora que eles voltam e entram na sala de aula e a pedra está em cima da mesa da sala. E isso acontecia com muita frequência e a todo momento com os alunos e com o senhor Eurípides. Mais uma foto. O Colégio Allan Kardec tinha um sistema de avaliações bem diferente do que a gente imagina. Os alunos passavam por uma semana de provas no final do ano. Um dia dessas provas era de provas escritas, um dia de provas práticas e 3 dias de provas orais. E as provas eram assistidas pelos moradores da cidade. Uma banca de professores questionando os alunos e os pais, os parentes, os amigos assistindo às provas desses alunos. Em 1905, em janeiro, Eurípides funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Por 3 meses, Eurípides fica treinando as suas faculdades mediúnicas lá na Fazenda Santa Maria com o tio Senhor. Passado esse período, fundam o Grupo Espírita. E os trabalhos começam a acontecer com grande intensidade. Certa noite, ao final da reunião, ao final dos trabalhos, Eurípides diz ao tio que precisam ir visitar um Carlos, que mora lá depois da selva, porque ele precisava da ajuda imediata. E o tio diz: Eurípides, da noite tem a selva, não dá para passar, como que nós vamos chegar lá? Precisamos ir agora. Chegam na casa do Carlos e está ele há 3 dias sem água e sem comida, e a sua doença era lepra. Essa foi a primeira cura do Eurípides, e a segunda foi a da sua mãe. Mais uma foto aí do Centro Espírita, Grupo Espírita Esperança e Caridade. Mais uma atividade do Dr. Eurípides, a Farmácia Espírita Esperança e Caridade. Farmácia essa que foi criada, instituída, num espaço ao lado da loja da casa comercial do pai, cedido pelo pai. Eurípides tinha o salário de contador, era o contador das 2 casas comerciais do pai. E com o salário que recebia, adquiria os medicamentos, as ervas,
os produtos necessários para a manipulação dos remédios. Eurípides receitava sob a inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, nesse momento já de volta à pátria espiritual, e mais uma vez trabalhando junto com Eurípides. Depois de um tempo, essa farmácia foi transferida para a chácara Recanto da Prece, onde se encontra até hoje. Ajudavam na manipulação dos medicamentos e na entrega a mãe, a irmã e uma secretária. Eurípides se enfiava pelas matas para atender os doentes. Em muitos casos aparecia em corpo físico para eles, estando desdobrado. Muitos deles iam à farmácia e chegavam lá, o remédio já estava pronto, sem sequer eles terem relatado o problema para Eurípides. Tantos outros ele ia até a casa, sem que fosse chamado, levando o remédio pronto e necessário para aquele problema, para aquela dificuldade. Esse trabalho também acontecia na cidade de, como eu falei antes, no início, na cidade de Palmeira, feito pelo Frederico Peiró, aquele que fundou o Centro Espírita. Depois da sua desencarnação, a sua esposa dá continuidade ao trabalho, enquanto as suas forças permitiram. Quando ela não conseguia mais fazer o trabalho, quem assumiu esse trabalho foi o seu Langerton Neves da Cunha. E esse trabalho da fitoterapia, da manipulação dos medicamentos, existe até hoje. E tem um aqui do nosso lado. É o trabalho que acontece no Lar Anália Franco, nos primeiros sábados de cada mês. Tão grande foi a importância do seu Peiró, que a cidade deixou de chamar Palmeira e passou a chamar Peirópolis. Tamanha contribuição que ele deu para a vida daquelas pessoas. E não para por aí. O seu Eurípides promove a cura da dona Maria Modesto Cravo, lá de Uberaba. Inspirada e grata pela cura, com a ajuda do seu Eurípides, resolve fundar o Lar Espírita de Uberaba para meninas órfãs. Um trabalho muito parecido com o que fez Sanália Franco, fundando as várias casas pelo interior do estado de São Paulo para cuidar de meninas órfãs. Eurípides inspira também a fundação do Sanatório Espírita de Uberaba, o primeiro do continente, primeiro hospital psiquiátrico espírita do continente, fundado em Uberaba, sob a direção do Dr. Inácio Ferreira. E daqui a pouco nós vamos saber um pouquinho mais sobre o Dr. Inácio Ferreira. E eis que um dia, Eurípides, convidado por São Vicente de Paulo, sai para um passeio pelas esferas superiores. Durante o passeio, o seu mentor o avisa que a sua missão está no final. E informa inclusive o dia do seu desencarne. Ao retorno, Eurípides faz anotações na folhinha, no calendário. Época da gripe espanhola. Eurípides abriga os doentes dentro da sua casa. E, como não podia ser de outra forma, contrai também a gripe espanhola. E no dia 1º de novembro de 1918, desencarna. Depois foram procurar na folhinha e era essa anotação que estava lá. Ele anotou o dia que desencarnaria. Lembrando que isso aconteceu também com a Anália Franco, que desencarnou por gripe espanhola, em função do atendimento e do socorro aos doentes da gripe espanhola. Muito bem. A jornada desse espírito não termina aí. Ele continua ao nosso lado e nos ajudando. 15 anos depois do seu desencarne,
Estamos no ano de 1933. Eurípides, com a ajuda de Santo Agostinho e São Vicente de Paulo, dirige um pedido pessoal a Jesus. Que Jesus permitisse a criação de um espaço na espiritualidade que fosse especialmente destinado ao acolhimento dos espíritas, que fosse especialmente para que os espíritas tivessem uma forma das suas dores doerem menos, uma forma do seu refazimento para voltarem e cumprirem aquilo que não conseguiram. Lembrando que, como Jesus disse, a quem mais é dado, mais será pedido. Recebemos um pouquinho mais, talvez em termos de esclarecimento, conhecimento, é esperado mais de nós. Eurípides pede que tenhamos essa oportunidade desse carinho, desse cuidado especial. Jesus atende o pedido. No espaço espiritual do Sanatório Uberaba é construído o Sanatório Esperança, uma colônia de refazimento para os espíritas, composto de 3 pavimentos acima e 2 abaixo. E o doutor Inácio Ferreira, que era o dirigente do sanatório aqui, passou a ser dirigente lá também, de uma das alas que cuidava dos espíritas. Isso também é relatado por Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Franco na obra Os Tormentos da Obsessão. Manuel Filomeno de Miranda foi fazer um estágio lá no hospital e ficou alguns dias lá convivendo com os espíritas. Essa é a história, meus irmãos, desse espírito. Tem uma outra história também. Em abril de 1917, chegou a Sacramento de Igarapava o coronel Azarias Arantes, acometido de grave doença, a qual foi radicalmente curada pelo espírito de Bezerra de Menezes, servindo-se do médium Eurípides Barçanufo. A retumbância dessa cura levou algumas pessoas interessadas no combate ao espiritismo, o Círculo Católico de Uberaba, a moverem contra o médium um indecoroso processo penal por exercício ilegal da medicina. Eurípides foi intimado a comparecer às 19 horas do dia 22 de outubro para prestar declarações no inquérito policial. Ao final do depoimento, ele pede licença para retirar-se. Dr. Araripe, o delegado, de olhos fixos na valise de Eurípides, pergunta o que ele vai fazer. Ele responde: vou ver os meus doentes. Bezerra intui pessoas a redigirem artigos em defesa de Eurípides e lhe salva a vida por 2 vezes de pessoas que pretendiam eliminá-lo. O processo corria de um juiz para o outro, passando por 5. Ninguém teve coragem de proferir a sentença. Meu filho, nada temas, estamos com Deus, a vitória é nossa. Em 8 de maio de 1918, o processo voltou para Uberaba e foi prescrito pelo juiz Fernando de Melo Viana, arquivado por falta de pronunciamento competente. O espírito Hilário Silva nos narra uma passagem da vida de Eurípides, que eu vou pedir para que a gente procure ouvir com o coração. E encerrando assim o nosso tema de hoje. Começara Eurípides a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando à noite viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava a forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou,
à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto. Quando adquiriu coragem, ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés, mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer um dia, servindo até a morte. E assim, queridos irmãos, envoltos nessa paz, nos bons fluidos, nas boas energias depositadas nesse ambiente, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre querido, pedindo a Ele que leve as suas bênçãos, todos os recantos de dor e sofrimento, a todos aqueles, incluindo nós, que mesmo conhecendo o seu Evangelho, ainda não praticamos. Que leve as suas bênçãos, a sua paciência, o seu amor, derramando sobre cada um desses, sobre cada um de nós,
na certeza de que um dia nosso coração será tocado, na certeza de que um dia entenderemos a sua mensagem, mudaremos as nossas atitudes, caminharemos no caminho que Ele nos pede e que nos levará à felicidade. Vibremos por todas as casas que trazem ainda os ensinamentos e as obras de Eurípides Barçanufo, orientando os seus trabalhos, os seus passos, que consigam traduzir a todos os seus trabalhadores e os seus frequentadores a verdadeira e pura mensagem desse Espírito. Que ele, Eurípides, esteja pessoalmente em cada uma delas, abençoando-os, mostrando-lhes os desvios do caminho, levando-lhes aquele medicamento insubstituível, eficiente, que fortalece, esclarece e orienta. Vibremos pelos nossos lares, para que eles passem a receber cada dia mais informações elevadas, orientações de seres elevados, que saibamos fechar as portas para tanta coisa negativa, tanta situação de desequilíbrio, de desvio do caminho, de desilusão que o mundo nos oferece a todo momento. Que seja o nosso lar a maior oficina de aprendizado, de exercício da caridade, da compreensão, de vivência do amor do Cristo. Vibremos finalmente por cada um de nós, que os rápidos comentários e exemplos da vida desse nosso irmão sejam para nós encorajadores, motivadores, nos guiando, nos orientando, nos mostrando o caminho. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.